Hoje, o tema é muito especial porque nós vamos falar sobre a medicação mais famosa do mundo. É a medicação que já apareceu até no Oscar, ela foi citada no Oscar. Vamos falar sobre Ozempic e também sobre o tratamento da obesidade medicamentosa de uma forma geral. Solta a vinheta, produção! Para falar hoje sobre Ozempic, análogos, tratamento anti-obesidade, estou aqui com Raíssa Lira, essa minha amiga endocrinologista, gatíssima, se apresente para o nosso público. Rai, fale sobre você. Ô, Mai, é um prazer estar aqui com você, maravilhosa, que eu amo. E vim aqui para falar sobre uma doença que é uma doença globalmente importante e que é necessário estar sempre falando sobre a prevenção Exato. e o tratamento. Então, é um prazer estar aqui e vamos falar, alertar todo mundo sobre o que precisa ser sabido a respeito da doença, do tratamento, das medicações. Vamos com tudo, Mai. Vamos com tudo, vamos falar sobre tudo. E você falou uma coisa importante, a obesidade é globalmente importante. A gente sabe que um terço da população, 60%, se a gente falar de sobrepeso e obesidade, né? 60% tem sobrepeso e tem obesidade. Isso vale para o mundo, isso vale para o Brasil. O Brasil é o 5º país em número de obesidade, né? Em número de pessoas com sobrepeso e obesidade. Se a gente corta ali para os que têm obesidade, MCD 30 a mais, é praticamente 30% da população. É muita gente, né? E por incrível que pareça, apesar de ser tão prevalente, ainda se fala muito pouco. Né? Se fala pouco no meio de saúde, entre os profissionais de saúde, de outras especialidades que não sejam endocrinologista. Poucas pessoas reconhecem como doença, poucas pessoas reconhecem o tratamento, né, como algo seguro, como algo eficaz, tanto de pacientes, como também de profissionais da saúde das diversas áreas. Então, é muito importante a gente estar aqui hoje, quebrando preconceitos, falando sobre o estigma, falando sobre as dificuldades desse tratamento da obesidade, uma doença crônica, recidivante, prevalente, super difícil de tratar, super difícil de manter o resultado a longo prazo. Sim. Então, vamos conversar e para falar, vamos falar justamente disso agora, dos desafios. Quais são, antes de falar dos remédios em si, quais são os desafios nesse manejo a longo prazo do paciente com obesidade? Primeiro, Mai, é importante a gente falar que a obesidade é uma doença complexa e que ela está envolvida com vários mecanismos diferentes, fatores de risco e mecanismos fisiopatológicos também diferentes. Então, é um desafio a gente conseguir abranger todos esses fatores de risco e todos os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na doença. Então, esse é um desafio. Outro desafio, como você falou, a obesidade é uma doença crônica e doenças crônicas precisam ser abordadas e acompanhadas, tratadas de forma crônica. E o que é que a gente vê muito para quando se vai falar em tratamento de obesidade, em perda de peso? A gente vê pessoas fazendo acompanhamentos curtos com perdas de peso pontuais e abandono de tratamento. E o que é que acontece? Como é uma doença crônica, o natural, o normal é o reganho do peso, ou seja, a interrupção do tratamento. E o que é que a gente precisa fazer e reforçar e tentar colocar na cabeça das pessoas? A gente precisa tratar a obesidade de forma crônica e precisa conscientizar as pessoas, os portadores de sobrepeso e de obesidade, que a doença crônica precisa ser tratada e acompanhada ao longo da vida. Então, a gente precisa reforçar que existe a fase inicial do tratamento, que é a fase que a maioria das pessoas faz, quando faz, né? Que é a fase de perda de peso. E que a gente tem uma segunda fase, que é tão importante quanto a primeira, que é a fase de manutenção do peso perdido. E que essa fase de manutenção, se não for bem feita, né? Ela não vai levar a um sucesso no tratamento. Que o sucesso no tratamento, a redução de risco desses pacientes, é quando a gente atinge a perda de peso e quando a gente atinge e mantém esse peso perdido ao longo do tempo. Então, acho que o maior desafio, assim, é a gente conseguir conscientizar e acompanhar esses pacientes a longo prazo. E é engraçado como difere quando a gente compara com outras doenças.
Porque se a gente pega os pacientes que são hipertensos, né, que têm pressão alta, eles entendem a cronicidade. Ninguém suspende o losartan quando chega na pressão ideal. O diabético, né, a gente acompanha o diabético, a gente acompanha o paciente com obesidade. O diabético entende que precisa manter esse acompanhamento. Está lá a cada 3, a cada 4 meses, não falta, não suspende por conta própria, porque ele entende a gravidade daquela suspensão e a consequência que aquilo pode ter. E os pacientes que estão em tratamento de obesidade possuem uma dificuldade maior. E isso é muito cultural, né? Sim, de entender que a obesidade é uma doença, de entender que é uma doença crônica, acha que é uma questão estética, acha que foi só porque pisou na bola, deixou de se cuidar e ganhou e perdeu peso e agora normalizou e tá tudo bem, vida que segue. Chega no peso-alvo, às vezes suspende o tratamento. Aí reganha e a culpa é do remédio, que ficou viciado, ficou dependente. E aí eu entro até falando do que muita gente fala e que acha que existe realmente, que é o efeito rebote, né, das medicações. Não, usei tal medicação para perda de peso, para tratamento do sobrepeso e da obesidade. Quando eu parei a medicação, reganhei o peso todo, ou então ganhei mais do que eu tinha anteriormente, e a culpa foi da medicação, por conta do efeito rebote. Não, gente, não existe, tá? Efeito rebote das medicações para perda de peso, as medicações atuais. O que é que existe? Como a gente falou que a obesidade é uma doença crônica, ela precisa de medicamentos, né, que combatam os mecanismos fisiopatológicos da doença e que vão agir como ferramentas ao longo do tratamento. Quando a gente simplesmente tira essa ferramenta que está combatendo esses mecanismos fisiopatológicos de forma abrupta, sem acompanhamento, qual é o natural? É que esses mecanismos todos que fazem com que o paciente ganhe peso, o paciente coma mais, tenha mais fome, mais vontade de comer, diminua o gasto energético, volte. A culpa não foi da medicação, não é o efeito rebote da medicação. A medicação não tem proposta curativa. Não tem proposta curativa. Então, se tirou aquela ferramenta medicamentosa de forma abrupta, o problema é que a doença existe. Aqueles mecanismos fisiopatológicos estão ali. Então, isso é que leva ao reganho do peso e não a retirada simplesmente da medicação. Exatamente. Então, existe dependência química, né? Como existe, inclusive, com outras substâncias. É um remédio que eu digo, entenda que é como se fosse um remédio sintomático. Ele está agindo ali, ele está reduzindo o seu apetite, ele está agindo na meia-vida da droga. Você suspende a droga, acabou. Você vai voltar ao que você estava antes. Se a gente suspende de forma não programada, não bem estruturada. Exatamente. Não sei se tu ainda recebes pacientes assim em consultório, mas eu recebo sempre paciente inicialmente com resistência ao uso de medicações para perda de peso, para tratamento do sobrepeso da obesidade. Não quero me viciar, né? Tenho medo. Essas medicações para perda de peso são muito perigosas. Eu tenho medo do efeito rebote, como eu falei. E é assim, a gente tem que passar por um processo de conscientização. A gente tem que explicar a base da doença para o paciente, para ele começar a entender um pouquinho qual é a proposta daquele tratamento que a gente está oferecendo, né? A proposta de tratar uma doença crônica de forma crônica para minimizar, diminuir danos, morbidade, mortalidade. E se ele ficar sem a medicação, muitas vezes com a progressão da doença, vai aumentar o risco de ter o que se não deseja, né? Várias outras doenças, doença no fígado, desenvolvimento de diabetes, mortalidade, doenças cardiovasculares, apneia e por aí vai, né? Então, esse trabalho em consultório, assim, ainda é um trabalho bem intenso e constante, porque sempre aparece paciente. Né? E necessário, exatamente. E a primeira pergunta, quando é que eu vou parar? Eu sempre digo, vai usar por muito tempo. Exatamente. O que é muito tempo? É muito tempo. Isso. É muito tempo e até você se organizar em toda a sua vida. Organizar todo o ambiente obesogênico que lhe cerca. Até você fazer atividade física, até você organizar a sua alimentação, estar bem adaptada a ela, controlar seu estresse, dormir bem, reduzir essa cachaça do final de semana. Isso. E outra isso coisa. está sedimentado na sua vida. Porque não é só mudar por um mês. Isso tem que estar uma rotina. Tem que estar medular. Para a gente começar a pensar se pode suspender esse remédio. Exatamente. Ainda digo assim, pode ser que a gente não suspenda, tá? Porque é um tratamento crônico, então não sei quanto tempo vai durar. Pode ser que suspenda e precise voltar. E precisa voltar, porque é fase de manutenção, é fase crônica. Então, essa dúvida também é constante, né, em consultório. Por quanto tempo eu vou usar? Não sei. Vai depender da nossa evolução, do nosso tratamento. Então, se está pensando em suspender a medicação a curto prazo,
Não vai ser assim. Não sei quando eu vou parar, eu sei quando eu não vou. Não vai ser precoce, né? Exatamente. Você programa aí para fazer, não sei não, 1 ano, 2 ou mais de Isso, remédio. exatamente. Não vai ser 3, não vai ser isso, não vai ser 6, não vai ser quando atingir o peso que você quer, porque isso. senão a gente reganha. E essa ideia, né, que a medicação pode ser perigosa, que a medicação a gente tem que ter cautela em relação ao uso, à prescrição de medicação para tratamento de sobrepeso e obesidade, ainda é algo enraizado, inclusive, como você falou, Mai, nos profissionais, na cabeça dos profissionais de saúde, tá? A exemplo disso, eu sou professora de uma faculdade de medicina, e eu recebo os alunos para fazer preceptoria de ensino. E muitas vezes, quando eu recebo turmas novas, eu sinto que esses alunos eles já chegam numa mentalidade de que, não, como é que a gente trata tal paciente portador de obesidade, assim, assim, assim? Eles falam, não, dieta e atividade física. Paciente com mais do que indicação para uso medicamentoso da obesidade, né, do tratamento da obesidade. E aí eu sinto que eles já trazem até a faculdade de medicina, um certo preconceito em relação a isso. E aí meu trabalho com os próprios estudantes é para conscientizar. A gente precisa tratar de forma ativa a prescrição de medicações para o tratamento do sobrepeso e obesidade. A tendência é que seja de forma cada vez mais precoce para evitar danos futuros, já que a obesidade aumenta o risco de tantas outras doenças, aumenta o risco trombótico, enfim, o que a gente já falou anteriormente, né? Então, isso é um trabalho que a gente faz com o público leigo, né, com os nossos pacientes e com os próprios profissionais de saúde. E outras áreas, com certeza. Aí, do outro lado, de forma, assim, antagônica, tá aquele público que faz uso ou prescreve medicações de forma completamente errada, sem analisar as indicações, as contraindicações, sem fazer o acompanhamento correto, ou até mesmo aquele público leigo que está se automedicando, né? Às vezes sem nem necessidade. Exatamente. Tem aquele público que precisa se automedica sem dever também, porque não vai saber fazer, não vai saber parar, vai jogar o investimento fora, porque vai acabar reganhando peso. E tem aquele público, pior ainda, na escala do que não deve mesmo de jeito fazer, nenhum, que já não tem indicação, não tem nem sobrepeso. Nada. Tem uma gordura ali localizada. Exatamente. E acha que vai ser um lipo, né? Exatamente. E se automedica e faz e vai. Vida. Então não é disso que a gente tá falando. Gente, quando a gente pessoas com real indicação, exatamente, prejuízo na sua cabeça. Isso. Quando a gente fala em intervir de forma medicamentosa, de forma cada vez mais precoce no sobrepeso e obesidade, a gente está falando desse público, com real indicação, né? Que vai ter benefícios associados, que vai diminuir, enfim, tudo que a gente já falou. Então, não é esse outro público que está do outro lado, nem tão gente? Muito, nem tão pouco. Exatamente. Um seguidor falando comigo no Instagram, eu fiz um post de Ozempic, aí ela, doutora, esse remédio é seguro? Eu tenho tanto medo, não sei o que. Aí eu disse... Aí eu não sei o que ela comentou, disse, tem muita gente que precisa usar e não está usando, e tem muita gente que não precisa estar usando sozinho, né? E exatamente. Em torno de 5% da população com indicação de usar medicação de obesidade, a gente sabe que é o que faz uso. Isso, né? Quando a gente vê diabetes, é 40%, 50%. Isso, é uma discrepância absurda da população que se beneficiaria e não faz uso. Exatamente. Por falta de informação, por falta de acompanhamento, por falta de um especialista para prescrever. E pela questão financeira, né, pela questão financeira, sabemos que é muito, porque a gente tem excelentes drogas que, infelizmente, a gente custam não consegue... Custam um salário mínimo e a gente não consegue prescrever para a grande maioria da população que se beneficiaria demais. Então, é frustrante isso, né? É verdade. É frustrante porque a gente sabe os benefícios, quer prescrever e, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Exatamente. Mas a gente trabalha ainda com um público que consegue, na esperança de um dia, né? A gente vai fazendo as coisas tupiniquim, né? Faz metade da dose, isso, faz clique. Exatamente. Pra ver se para tentar. Um negócio ajuda, mas na esperança de, no futuro, a gente ter essa possibilidade de prescrever. Patentes serão quebradas, né? Para todo mundo. E, infelizmente, quando a gente fala em tratamento medicamentoso da obesidade, a gente tem um arsenal muito menor do que a gente tem com outras doenças. Se a gente pegar o número de medicações antihipertensivas disponíveis e pegar o número de medicamentos anti-obesidade disponíveis no Brasil, é uma coisa absurda. É um número de
de possibilidades muito curtas. Porque não se existia um investimento tão grande nisso até pouco tempo atrás, né? E eu acho que a gente pode dizer que a famosa semaglutida, né? Vamos usar o nome Ozempic, que é o nome conhecido, Ozempic que vocês vão saber, né? Ozempic, que eu sei que você conhece. Isso, você conhece exatamente o Wegovy, você conhece Ribelsus, você já conhece também. Mas é a semaglutida. O nome dessa criatura, dessa bichinha aí é semaglutida. Isso, a semaglutida. É o princípio ativo dessa bonita. Exatamente. E eu nunca vi um remédio tão famoso, tão capa de revista. É capa de revista. Literalmente capa de revista. Foi citado no Oscar. O negócio é capa de revista. Todo dia ela tá no jornal. Todo dia tem matéria do Todos os dias tem. Eu recebo os prints dos pacientes. É verdade. É verdade. O pior é que várias fake news, né? Em relação a isso. E coisas que não são efeitos colaterais. Tipo assim, Ozempic Face. Pois não é de um remédio, é do emagrecimento. Mas porque tá na boca do povo. Entendeu? Como tá na boca do povo e a matéria chama a atenção e atrai leitor, virou moda. Mas a gente pode dizer que este negócio da moda dividiu o tratamento da obesidade entre antes e depois? Com certeza, foi um marco aí do foi tratamento. demais. Porque essa classe medicamentosa, né? Quando a gente fala em semaglutida, a gente tá falando em uma das moléculas dos agonistas de receptores de GLP-1, né? O que seria o GLP-1? Explica pra Pronto, galera. o GLP-1, gente, é uma incretina, é um hormônio intestinal que, entre as ações desse hormônio intestinal, ele age estimulando a liberação de insulina pelo pâncreas, ele age a nível de hipotálamo, do nosso centro de regulação da fome, estimulando o nosso centro anorexígeno, ou seja, nos dando mais saciedade, e inibindo o nosso centro orexígeno, ou seja, inibindo o centro da fome. Ele retarda esvaziamento gástrico, ele, enfim... é a incretina. É o danado. É o danado. É o bicho. Ele é o bicho. Exatamente. Só que essa incretina, ela é logo degradada por uma enzima que a gente tem, que é a DPP-4. E o que é essa molécula, né, agonista do receptor de GLP-1? É uma molécula que mimetiza a ação da semaglutida, por exemplo, e com uma duração resistente à degradação dessa enzima DPP-4. Isso. E aí possibilita essas ações tão boas, metabolicamente falando, a nível de hipotálamo, a nível de pâncreas, a nível de estômago, enfim, entre tantos outros, tantas outras influências, ações. Isso. É um hormônio que nós temos, mas que dura muito pouco, que a indústria disse, então o segredo é aí. Pegou o negócio e criou ele resistente durando uma semana, no caso da semaglutida subcutânea. O Saxenda já tinha outras antes, que durava ali um dia, mais potente, vamos dizer assim, do que a nossa, e tá aí o resultado maravilhoso. Exatamente. E o que é que a gente tinha antes da famosa semaglutida para tratar a obesidade? Pois é, o que a gente tinha mais? A gente tinha a sibutramina, que inclusive a gente ainda tem aqui no Brasil. Só nós, né? Só no Brasil, porque... Tem muitos comentários. Europa, Estados Unidos, desde muito tempo. 2009, eu acho que eles suspenderam o uso dessa medicação. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar, mas foi por um estudo SCOUT que evidenciou um aumento de eventos cardiovasculares nos pacientes que estavam em uso da sibutramina. Porém, o estudo foi com pacientes de muito alto risco cardiovascular, enfim. E aqui no Brasil, a gente não usa nesse grupo de pacientes. A gente só usa em pacientes de baixo risco cardiovascular de forma segura, tá? Então, nos Estados Unidos e Europa não se usa, mas a gente aqui, a gente usa e tem base científica para esse grupo específico de risco cardiovascular baixo. Fora a sibutramina, aí a gente tem o Orlistat também, né? Que além dessas questões, tem uma perda de peso também bem que discreta. Bota seus 5%, isso. né? Um negocinho ali meio Exatamente. A gente tem o Orlistat, que é um inibidor de lipase gastrointestinal, que faz com que, em outras palavras, que o medicamento inibe a absorção de 30% dos triglicérides de cada refeição. Ou seja, essa medicação não tem ação nenhuma a nível de fome, de vontade de comer, de nada. A medicação, nada. É unicamente desabsortiva em relação à absorção de triglicérides na refeição. E a perda de peso é bem discreta. E ainda é um preço que, vamos lá, que não é barato. Não é barato. Quando a gente
pensa em começar uma medicação para um paciente que é portador de diabetes, de obesidade, de dislipidemia, de hipertensão, que faz geralmente uma polifarmácia, né? Associar uma medicação que não vai trazer tantos benefícios assim, tanta perda de peso assim, no meio dessa polifarmácia, uma pessoa que já ganha o quê? Um salário mínimo por mês. A gente precisa pesar, né? Colocar na balança. E várias vezes a gente não prescreve por conta disso, por conta dessa balança que pesa mais para o fator, o que é que vai trazer mais, levar mais benefício a esse paciente e muitas vezes não é o Orlistat. Porém, o Orlistat, por exemplo, é bem-vindo em associação medicamentosa. Constipou? Quem não faz isso? Constipou? Geralmente, o Orlistat em monoterapia, assim, quase não é prescrito, né? Porém, em associação medicamentosa, é bem-vindo, sim, a depender do padrão alimentar de cada pessoa. Isso. A gente está falando constipou porque alguns pacientes que fazem os análogos tipo Ozempic podem ter uma constipação e um efeito colateral. Ele não é um laxativo. Exatamente. Do Orlistat. Justamente dá uma saltada nesse Então, aí dá uma balanceada, né? Ajuda um pouquinho na perda de peso, né? Suas porcentagens ali ajuda esse intestino. Exatamente. Tem uma melhora metabólica, glicêmica como a gente viu nos Xenos, exatamente. Enfim, é algo que a gente pode pensar na associação. Na minha experiência particular, eu geralmente associo. Em monoterapia não tenho ninguém, tá? Mas tá ali, né? O Orlistat. Tá ali. Aí, fora o Orlistat, a sibutramina, a gente tem também, hoje em dia, o Contrave, né? Que tem, com certeza, seu espaço, que é a associação da bupropiona com a naltrexona, de ação prolongada, tá? É um antagonista opioide com um antidepressivo, inibidor da recaptação, da dopamina e noradrenalina. E aí, essa associação medicamentosa tem espaço, a gente já tem uma série de ensaios clínicos, né, os COR, que a gente tem uma evidência de uma perda de peso legal, uma diminuição de craving, que é a fissura alimentar. Que é uma coisa que chama muita atenção nessa medicação, Isso. né? É esse paciente comedor emocional. Exatamente. Então, tem o seu espaço. Apesar de estudo, não tem a perda de peso tão intensa, Isso, né? A gente tem aquele... o Bimood Core, né? Que é o de modificação de estilo de vida intensa, juntamente com a medicação. A gente tem uma perda de peso ali de 11%, 11 ponto, alguma coisa por cento. É inferior aos análogos, mas é super bem-vindo. E a gente percebe aquele paciente comedor emocional tem uma resposta de fato. Ele diz, nossa, eu parei a vontade que eu tinha de comer o doce ali à noite. Exatamente. Parei de acordar de madrugada. Já escutei muito isso. Isso. É uma medicação que está... no mercado uns... Acho que foi do ano passado, no Brasil. Né? No Brasil, nos Estados Unidos foi 2014. Tá um ano, né? Fez um ano, exatamente, fez um ano. Acho que foi em agosto agora, se não Foi, me engano. Exatamente. Fez um ano que chegou aqui no Brasil. Demorou 10 anos só, besteira. Só. 2014 nos Estados Unidos. Tá tudo exatamente, certo. A gente atrasou um pouquinho. Isso, mas que tem seu espaço. Tem ação não só no nosso sistema mesolímbico de recompensa, né? No comer emocional em si, mas também tem ação a nível de hipotálamo, de centro de fome. Então, a medicação bem-vinda também. A perda de peso, como você falou, não é uma perda de peso que a gente encontra nos estudos, nos ensaios clínicos com a semaglutida, isso com os análogos de uma forma geral, mas é bem-vindo, eu prescrevo também até a associação, bastante. Né? Não existe nenhum problema. Nenhum São associações problema. bem-vindas Exatamente. Eu tenho pacientes em associação, que eu fiz associação do Contrave com um análogo, por exemplo, o Ozempic, e tem resultados muito bons. Então, a gente tem uma série de oportunidades clínicas para prescrição dessa medicação. Então, ela é excelente também. Joia. O que mais, Mai? Teve a larcacerina que saiu, entrou ali, saiu o bichinho. Um negócio assim meio estranho. Foi Exatamente. Um negócio, um aumento de risco de câncer que ninguém entendeu. Exatamente. Ninguém entendeu. Mas o laboratório preferiu tirar logo e não quis estudar melhor isso. Acho que não ficou nem... Não era nem um ensaio, foi uma associação, foi um estudo de corte, né? Foi uma associação estranha. Mas, enfim, saiu do mercado. Saiu do mercado e aí, também. Tirando o Orlistat, o Contrave e a sibutramina, a gente cai nos análogos. Nos análogos, né? Que é quando a gente vai para bula, indicação em bula, a gente tem o Saxenda, né? Que é a liraglutida, que é outro análogo, certo? O agonista do receptor de GLP-1. Foi o primeiro de obesidade. Que foi o primeiro de obesidade. O primeiro boom. Exatamente, que é uma aplicação subcutânea uma vez por dia. E em bula, quando a gente vai para bula, gente,
A semaglutida direcionada para a obesidade é o Wegovy, certo? Não é o Ozempic, porque o Ozempic vai até a dose de 1,0 miligramas. E aí é direcionado para o tratamento do diabetes. Exato. Quando a gente pensa em bula direcionada para o tratamento do sobrepeso e obesidade, é o Wegovy, porque a gente tem doses que vão até 2,4 miligramas por semana. É a mesma substância, o que muda é a dose. É a dosagem. A obesidade é uma dose Exato, maior. uma dose maior, mais potente. Igual a Lira, né, que era o Victoza para o diabetes até 1,8. Quando a gente foi tratar a obesidade, virou o Saxenda, que é a mesma droga, mas que com a foi dose 3,0. maior. Exatamente. Exatamente. Inclusive, o Wegovy acabou de iniciar a comercialização Agora, aqui no Brasil. Começamos. Veja que podcast mais bem-vindo. Muito bem! Gravamos na hora certa da liberação do Wegovy. Exatamente, Mai. Então, a gente está aí com esse arsenal terapêutico atualmente e já esperando pelos próximos que virão. Exatamente. Aí vamos falar dos próximos que Só virão. babado. Só E babado. descobriram o segredo, né? Descobriram assim, que a pedra filosofal. Exatamente. O negócio babado do emagrecimento. A danada da incretina tem incretina. seu lugar. Isso. E o GLP-1 é uma dessas incretinas que promovem Isso. saciedade, liberam insulina e tudo mais. Exatamente. Mas existem outras, são todas Isso. produzidas no nosso intestino. E Isso. agora o pessoal já sabe, o Descobriram. pessoal da ciência aí já sabe, a gente só fica colhendo os frutos, né? Isso, mas... Descobriram que é o babado e disseram, vamos agora investir em incretina. Incretina. Eu acho que ninguém mais estuda outra coisa para obesidade, senão incretina, né? E agora surgiram os duplos, Os triplos. duplos e multiagonistas. E há exemplo disso, acho que quando a gente falar a palavra, vocês vão lembrar. O Monjaro. Certamente, tá, porque eu já recebi prints. Isso mesmo, os pacientes são muito atenados, que chega de print no WhatsApp. E chegam no consultório. E o Monjaro, o que é o Monjaro, gente? O Monjaro é a tirzepatida. Tá? A tirzepatida é um agonista duplo. Lembram que a gente falou aqui que a semaglutida, os agonistas de receptores GLP-1 agem mimetizando a ação do GLP-1, que é uma incretina. A tirzepatida, ela age tanto a nível de GLP-1 quanto de GIP, que é outro tipo de incretina, que tem uma ação também, que a ação dessa incretina vai em vias iguais à incretina de GLP-1, mas também tem suas vias individuais, ou seja, a gente tem um benefício ampliado aí com a ação dessas duas incretinas ao mesmo tempo, né, Mai? Então, a gente tem uma potencialização, né? Em relação à perda de peso, a gente tem uma potencialização em relação a controle glicêmico e uma potencialização em relação a controle metabólico como um todo. O GLP-1, ele tem uma boa ação e já sabida a nível cerebral, de controle de fome, de saciedade, e tem uma ação totalmente já sabida também a nível pancreático. Quando a gente fala em GIP, a gente tem também a ação do GIP a nível de tecido adiposo branco. A gente tem receptores de GIP no tecido adiposo que favorecem um melhor controle lipídico e metabólico, tá? Um controle ainda mais ampliado em relação a ação unicamente do GLP-1. Então, isso aí também favorece e justifica resultados tão bons nos ensaios clínicos, onde a tirzepatida foi utilizada para o tratamento do diabetes, quando a gente fala nos ensaios do SURPASS, e para o tratamento da obesidade, quando a gente fala no SURMOUNT, tá? Então, a gente não tem ainda no Brasil, apesar de já ter sido liberado pela Anvisa para o tratamento do DM2. Ouvi dizer que em outubro teria um pré-lançamento aí no Congresso, né? No Congresso. Vamos aguardar. Exatamente. A gente já tem o Monjaro, a tirzepatida fora, né? Mas infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não tem, ainda não é comercializado. Segundo o laboratório, porque fora está faltando, né? Tipo assim, liberaram e o mercado, e eles não conseguiram por conta dessa abarcar fama a demanda toda do mercado. Então, isso. liberaram e começou a faltar. E aí, para evitar Mai. que isso aconteça no Brasil, estão vendo para quando chegar com tudo, chegar com tudo. Porque para dar conta e depois faltar exatamente, e vai fazer o quê? Como aconteceu, né? Como anteriormente aconteceu com o Ozempic de 1 exatamente. miligrama, né? Que a prescrição foi muito louca. Foi muito grande. Exato. E acabou que as pessoas chegavam na farmácia e estava faltando. Isso é bem chato, porque, como a gente falou, quando o acompanhamento é crônico,
a gente precisa que o remédio exista, que o paciente disponível. faça uso de forma Né? crônica. Exato. Então, ainda bem que tudo se resolveu, não está mais Foi acontecendo rápido. isso. Espero que quando o Mondiaro chegar aqui, também não Continue da aconteça mesma isso, forma. exatamente. Uniforme. É. E o que é que a gente tem de estudo, de embasamento científico em relação a Monjaro e ao Ozempic e ao Wegovy, enfim, a semaglutida, em relação a cardiovascular, benefícios cardiovasculares, estetose hepática, Sim, diabetes sim. a gente já sabe muito bem estabelecido, Isso, a gente... né? Isso. E de risco, redução de risco cardiovascular, redução de estetose, essas outras complicações da obesidade. O que é que nós temos? A gente teve um marco, né, que foi a publicação do SELECT, que é foi um ensaio clínico que avaliou a segurança cardiovascular da semaglutida em pacientes portadores de obesidade e sobrepeso, sem diabetes, né? Exato, que é o E marco. a gente teve diminuição de desfecho cardiovascular e foi, assim, um marco na história, assim, das medicações anti-obesidade. Porque foi a primeira vez, minha gente, né? Primeira vez, Exatamente. a gente sempre tinha obesidade com diabetes reduz o risco, né? Isso, Mas exatamente. obesidade sem diabetes, Só obesidade só sem obesidade, diabetes. com Então, redução de risco cardiovascular, isso. foi a primeira vez que nós tivemos. e isso só está ratificando, né, o que a gente sempre fala e vê nos estudos, que é a melhora metabólica, a melhora pressórica do paciente, a melhora ponderal, né, a diminuição de peso. E a gente sabe que tudo isso diminui risco de evolução para desfecho. Só que a gente teve agora a comprovação, a confirmação disso, né? científica Não, mas eu com a acho, publicação né? do SELECT, exatamente. A nível também de esteatose, por exemplo, doença hepática esteatótica associada a complicações metabólicas, né? Que a gente Mudou fala, o nome a para não nomenclatura. facilitar, inclusive, Exato, né? exato. Meu Deus. A gente teve a publicação recente do Synergy, né? NASH, que foi o estudo onde a tisepatida foi utilizada em pacientes portadores de doença hepática esteatótica com esteatohepatite e fibrose F2, F3. E houve, assim, uma diminuição importante do grau de esteatohepatite e de fibrose também. Redução. Exatamente, nesses pacientes em uso da tisepatida, que é esse análogo duplo, né? Com o Ozempic. Exatamente. O Ozempic reduz estetose hepática de forma significativa, mas nenhum estudo mostrou que reduz fibrose. Exatamente. Foi um grande marco agora, esse estudo do Synergy, né? Vamos ser endocrinologista, porque todo dia tem novidade. Todos os é? dias tem. Meu Deus, todo dia eu tenho coisa pra Não tem como estudar. ficar monótono, entendeu? Então você tem que estar, se atualizando. Todo dia tem estudo, eu fico brincando com a Alice, que é anestesista. Eu digo, qual é a graça de trabalhar com 2 remédios a vida inteira? Porque vocês não tem como não. Meu Deus, como é monótono, Jesus. Pois na endocrinologia. Aí ele chega, tu que pensa? Eu disse, peraí, pô, todo dia eu tenho novidade. Ou eu tenho um remédio novo, ou um remédio que já não é novo, é aprovado pra outra coisa. Exatamente, é muito exatamente, dinâmico. É E depois dos análogos, né, dos agonistas receptores GLP-1. E do SGLT2 para diabetes. Exatamente, Meu Deus pronto. Do céu, é novidade atrás de novidade, graças a Deus. Não tem paz, todo dia tem estudo. Exatamente, graças a Deus, novidades muito boas, né? De drogas que simplesmente trouxeram benefícios nunca alcançados mudaram antes. A forma de tratamento. Exatamente. E o prognóstico dos pacientes. Isso, né? mas Isso é com maravilhoso. certeza. E aí a gente falou dos agonistas duplos. E agora, gente, a gente já tem estudos fase 2 com agonistas triplos. Porque o que é isso? O céu é o limite, Porque o céu é o limite. Por que não? Se já tem 2, a pergunta é por que não ter 3? Exatamente, Mai. Que já, os fase 3 já estão em andamento. E, por exemplo, um desses agonistas triplos é a retratutida, né? Que inclusive saiu um meme no Instagram, que é o Godzilla. Godzilla, que é a retratutida. Foi Por na quê? revista. Foi uma capa de revista. Isso, que muita gente estava comentando no Instagram. Instagram qual era essa medicação Godzilla. É a retratutida, gente. Exato. Que é uma medicação que a gente viu no estudo fase 2, que a perda de peso foi, assim, superior a todas essas outras que a gente falou agora. A gente já tá falando superior a tisepatida, superior a semaglutida, ou seja, superior a Monjaro, superior ao Ozempic, a tudo. Essa medicação é a medicação que age a nível de GLP-1, que é aquele da semaglutida,
de GIP, que é aquele da tisepatida, e esse também age a nível de glucagon, tá? Então, também tem uma parcela aí de estímulo a gasto metabólico. Então, é uma medicação que tem uma ação potencializada a nível incretínico e tem também uma ação a nível de glucagon, que estimula aí o gasto energético, o gasto metabólico. Sensacional. Só que a gente ainda só tem de dados comprovados, esses estudos fase 2 e os fase 3 estão aí em andamento, só que nós já estamos aqui ansiosíssimos para esses resultados. Tem coisa boa vindo, tem remédio para aumentar a gasto energético. Sim, exatamente. Né? Tem coisa boa vindo, vamos esperar, mas vai aparecendo. Só avança. O céu é o limite aqui na endocrinologia. Falta o preço cair para o céu ficar mais próximo da Exatamente, mas aí a gente vai, torcendo para que pelo menos os primeiros, né, lá, o Saxenda, o Victoza. Que já caiu patente, né? Isso, os preços vão ficando mais acessíveis e a gente já consegue prescrever para aquela parcela, né, da população que a gente não conseguia de forma nenhuma prescrever anteriormente. Exato. Então já é algo bom que a gente já está vendo aí um progresso também. Exatamente, mas tem coisa boa vindo. Em relação aos análogos, quem não pode fazer de jeito nenhum? Pacientes gestantes, por exemplo. Inclusive, essa questão da gestação com análogos é outro babado, né, Mai? Gestantes, por exemplo, não podem fazer, gente. Se você, por acaso, está fazendo uso do Ozempic ou de outro análogo, engravidou, não estava planejando, suspende na mesma hora e procura seu médico, tá certo? Seu endocrinologista. Ok, não pode fazer. E se você for planejar uma gestação em bula, o ideal é você suspender 2 meses antes, tá? Então, estou planejando liberar para engravidar 2 meses antes, suspende a medicação. Pacientes com carcinoma medular de tireoide também não podem fazer uso, porque estudos iniciais com camundongos mostraram um aumento desse tipo de câncer, que é um câncer raro de tireoide. Que não foi visto casos em humanos. Que não foi visto casos em humanos, porém, para excesso de cautela, existe isso em bula e esses pacientes não podem fazer uso. E quem faz pancreatite, quem tem pancreatite, que também a pancreatite é algo que inicialmente se levantava muito esse medo em relação à pancreatite e uso de análogos. Depois se acalmou, mas enfim, nunca tiraram de bula. Exatamente, mas a gente já tem meta-análises mostrando segurança em relação à pancreatite e uso de análogos. Porém, quem tiver pancreatite vai suspender e não vai mais fazer. Exatamente. Isso. E as polêmicas? As polêmicas das revistas. A isquemia da retina, que foi a última. Isso, que foi exatamente um estudo retrospectivo. Observacional, que mostrou um aumento da incidência desse tipo de neuropatia óptica, isquêmica, não arterítica, né? No grupo de pacientes que estava fazendo uso do Ozempic. Porém, é um estudo que a gente não tem como concluir que essa neuropatia foi secundária ao uso do Ozempic, gente. Primeiro, gente, é um estudo observacional. Exatamente. Né? O estudo observacional, eles não são desenhados para estabelecer uma causa e efeito, tá certo? Não foi feito com essa finalidade. Segundo a própria forma que o estudo foi feito, ele não separa categorias importantes. Exatamente. Tipo, diabetes é um fator de risco para essa neuropatia outros óptica, fatores causais, né? Tabagismo confundidores, é outro fator de exatamente. Tempo de diabetes é um fator de risco. Tem mais, tem menos de 10 anos. Então, isso não foi estratificado adequadamente, né? E outra coisa, Mai, em nenhum dos ensaios clínicos de mais de não sei quantos milhões de pessoas se evidenciou um aumento de risco para esse tipo de neuropatia. Então, vamos lá, vamos avaliar direitinho. Com calma, exatamente. Calma, não vamos ficar, porque já sai a matéria e fica todo mundo de cabelo em pé. O WhatsApp já é bombardeado. Já vai, meu Deus do céu, vou ter a neuropatia. Não, gente. Já recebi mensagem, já marquei o oftalmo. Eu não vou dizer pra você não ir, eu vou dizer que você fique calma. Embora, vá. Né? Fique calma, muita calma nessa hora. Pois é, Mai. Outro. Vamos lembrar de outro. Depressão da Finlândia. Exatamente. A notificação da Finlândia. A gente também tem
meta-análises avaliando o transtorno do humor, né, com o uso dos análogos, e a gente também não tem conclusões de que haja realmente uma associação direta. Do Ozempic, o uso do Ozempic, a semaglutida, com a depressão, porém, vamos sempre ficar atentos. Exato. Né? Não custa nada observar. Não custa nada observar. Quem não está lembrado desse babado, acho que tem uns 2 anos, talvez. Acho que tem uns 2 anos Acho que disso. sim, Isso. 2022. A Finlândia notificou 2 casos de tentativa, né, de autoextermínio, de suicídio, em pacientes que faziam uso do Ozempic. Notificou isso a EMA, Europeia de Saúde. E aí eles lançaram uma nota que iriam apurar os fatos e ficar vigilantes em relação a esse tipo de notificação. Mas algumas coisas chamaram a atenção. Era inverno. Sabe-se que no inverno existe, né, um risco maior desses eventos. Existe uma associação entre obesidade e quadros depressivos, entre obesidade e quadros psiquiátricos. Então, até onde eram pacientes com doença de base que usaram remédio. Então, tinham fatores confundidores. E foi feito um levantamento a nível mundial também. Sobre isso e não foi estabelecido nenhuma correlação direta. Exatamente. Mas ficar atento. O que a gente vê muito em discussão também, Mai, é a questão do humor mais... Não é um humor deprimido. Apatia. Uma apatia com o uso... Tu sabe que a Alípio teve. Teve? Eu vou te contar o babado. A Alípio usou, sempre, coitado. Eu sinto todo podcast, eu sinto meu marido. Pois é, você tava estudando ele. Ele é meu caso controle. E a Alípio fez o Ozempic por 1 ano. E aí os amigos dele apelidaram meu bichinho de Ozempic. Não é Ozempic? Ozempic, entendeu? Aí a brincadeira com o nome do remédio. Isso. Mas ele engraçado, ele não teve nenhum efeito gastrointestinal, mas ele tinha uma apatia considerável. Isso a gente observa em consultório. Não era tristeza, mas assim, ele sentava no sofá e ficava assim... É uma falta de disposição, tô assim. sem energia, tô sem querer sair de casa. Isso a gente observa em consultório. Tem pacientes que relatam exatamente isso, tá certo? Isso. Mas isso não se classifica como depressão, como transtorno do humor, porém é algo que a gente observa no dia a dia em consultório, né, Mai? Uma apatia que fica bem distante de uma depressão, transtorno do humor e de um possível suicídio, não é isso? Então, é algo que a gente precisa avaliar sempre, estar atento, se necessário, encaminhar o paciente. De fato, na qualidade de vida do paciente. Tô deixando de fazer meus deveres, minhas atribuições por conta dessa apatia, peraí. Então, isso não está sendo legal. O custo-benefício também não está bom de manter essa medicação. Mas eu nunca tive essa situação. Realmente, a Límpio foi o meu paciente com a apatia mais... Foi o único? Não, eu tenho alguns pacientes. Não, eu tenho alguns outros. Mas nada que deixe de fazer nada do dia a dia. Não, e prejudicar a rotina. Isso. De fato, fica... Às vezes, até eu percebo, fico avaliando. O lazer é muito relacionado também a saídas, a comidas, exatamente, é o prazer. Esse lazer se reduz, porque não consegue mais. Exatamente. Né? Então, isso também gera uma certa... E ao prazer, apatia. Né? O ato de comer. O ato de comer... para muitas pessoas, é um dos maiores prazeres da vida, né? Quando você corta isso através de ferramenta, né, medicamentosa. O que me resta, O que é que me resta agora? Precisa ser feita uma reestruturação. Por isso que quando a gente fala em tratar, não é simplesmente lançar a mão de medicação. A gente precisa de um tratamento em relação a acompanhamento, muitas vezes psicológico, psiquiátrico, com o educador físico, com o nutricionista. Exato. Precisa se mudar realmente o estilo de vida daquele paciente. Inclusive, né? com hobbies. Eu sempre pergunto, o que é que você tem de hobby? Isso. Porque se o meu hobby está unicamente correlacionado a sair para comer e beber, eu vou reduzir esse hobby. E aí? O que é que vai restar? Como é que eu vou ficar? Isso. Né? Então, vai repercutir na saúde mental. Hobbies. Bora pra praia, bora fazer um beach tênis. Exatamente. Bora fazer um hobby que envolva gastar energia. Isso, né? Botar um grupo de corrida, um grupo de bike. Vai correr com o prefeito. Né? Vamos fazer alguma coisa. Vamos movimentar, gente. Tem que dar uma mudada nisso também. Tem que de mudar. forma ampla, exatamente. Tratar a obesidade é mudar a vida. Não é Isso. fazer um remédio, né? Isso. É mudar todos os pontos que envolvem esse ganho de de peso. forma E o crônica. hobby também faz parte. Porque nosso hobby nos engorda. É verdade. E quando você falou em diminuir o beber e o comer, aí eu lembrei que a gente também já tem dados de que a medicação, a semaglutida, reduz a ingesta de álcool. Inclusive aquela vontade de beber, de buscar álcool. E a capacidade de conseguir beber muito, De né? conseguir, porque fica logo,
Facinho, logo facinho. zoró, e a ressaca não é boa. Não Você é que boa. fazendo, não teste, não teste. Seu pós-bebida Exatamente. não vai ser agradável. E chega muito em paciente, em consultório, paciente perguntando, doutora, eu posso beber com essa medicação? Veja, não existe nenhuma contraindicação. Exato. Porém, quando a gente começa um tratamento de sobrepeso e obesidade, objetivando uma perda de peso... Eu preciso, no mínimo, moderar. Eu preciso diminuir a ingesta de álcool. O álcool é calórico, tá? E nunca vem sozinho. Nunca vem sozinho, sempre vem com petisco, que aumenta a ingesta calórica, a ingesta energética, e você pode ficar mais susceptível àquele álcool, entendeu? Então, pode ter uma embriaguez mais precoce, uma ressaca mais intensa, enfim. Então, cuidado com o álcool, né? Cuidado, muita cautela. Muita cautela. Exatamente, E Mai. outra matéria também foi bebês Ozempic. Bebês Ozempic. Claro! Tudo. Eu tenho 2 bebês Ozempic, 2 pacientes de bebê Ozempic. Olha que eu oriento, viu? Em relação a suspender no tempo certo, entendeu? São aquelas pacientes que não estavam nem pensando, nem pensando que ia engravidar. Muitas vezes pacientes que tinham, por exemplo, SOP. E o que acontece? Paciente que tem SOP, tá, gente? Síndrome dos ovários policísticos, tem um grau de resistência insulínica alto e o principal tratamento ali para aquele paciente vai ser perda de peso. Para regularizar a menstruação. Para regularizar a menstruação e ficar uma paciente fértil, né? Vai ser perda de peso. Quando aquela paciente que estava ali tranquila, que anos e anos do mesmo jeito e não engravidava, quando aquela paciente começa a perder peso, e aí começa a regularizar o ciclo menstrual dela, melhorar metabolicamente, enfim, aquela paciente vira uma paciente fértil, minha gente. Lindamente fértil, né? E vem um bebê Ozempic. Eu tenho 2 pacientes com bebê Ozempic. Olha, tá? Emagrecer melhora a fertilidade. Isso, né? melhora a fertilidade. Se o Ozempic em si tem alguma ação específica, acho que pouco provável, isso não temos nada relacionado a isso. Mas emagrecimento, cirurgia bariátrica aumenta a fertilidade. Exatamente. Né? O que a gente sabe de concreto, de comprovado cientificamente, é que a perda de peso melhora a fertilidade. Em homens e mulheres. Exatamente. Então também melhora o espermograma do homem. Isso. Né? Obesidade é causa de hipogonadismo. Isso. Então... E quando você, homem, que está aí pensando em próximo ano, próximos meses, liberar a sua mulher para engravidar, enfim, você precisa cuidar da sua saúde metabólica, que sua saúde metabólica, ela tem influência direta aí no seu espermograma, na sua qualidade de espermatozoide, então você precisa começar a se cuidar também. Não é só ela não, bebê. Não, bebê, viu? Sua Terceirize alimentação, seu peso, sua saúde metabólica como um todo, atividade física, isso tudo vai ser também importante na hora de se atingir, né, um sucesso durante as tentativas de gravidez. Então, você, homem, precisa se cuidar também. A responsabilidade é compartilhada. Exatamente. Você começa compartilhando aqui a responsabilidade da saúde para ter um bebê saudável. Isso. E termina compartilhando na criação, exatamente. Na troca de fralda, bota pra dormir, viu, Lulinha? Hashtag, isso foi indireta. Exatamente, botar pra dormir. Papai. Viu, acordar à noite. Exato, é pra você entrando no clima. Começa assim. Exato. Então, não se iludam. A saúde da mulher é extremamente importante na hora de se pensar, de se planejar uma gravidez. Mas a saúde do homem também. O peso do homem também. A saúde metabólica do homem também. Então, se cuidem. Então, vão os dois aí. Marca o combo. Não marca só pra ela, não. Marca os dois uma consultazinha, vai lá de mão dada. Exatamente. É muito mais fácil mudar uma casa quando tá todo mundo com junto, certeza. Né? Não sei se você passa por essa mesma experiência, Mai, mas quando a gente tem pacientes que são casais, sim, homem e mulher, é muito bom, porque eles se ajudam, eles estão frequentando a mesma rotina de atividade física, mesmo ambiente, que é um ambiente geralmente não obesogênico. Nutricionista, que ele já bota a mesma dieta, só ajusta a quantidade. É muito bom, e um vai ajudando o outro. Agora, quando tá um em tratamento e o outro completamente fora de... E o outro ainda sabota, de contexto. Mas tu tá muito chata. Mas tu também não quer nem comer. Isso. Mas tu também não quer fazer... Isso, mãe. Aí eu digo, traga pra consulta. De acompanhante mesmo, que eu vou conversar com essa pessoa. Isso, mas quando os dois estão juntos, é top.
amo casais, amo melhor acompanhar coisa. casais, de verdade. É a melhor coisa. Melhor e um coisa. entrega o outro. Ó, ela tá fazendo isso. Adoro Mas ele também, tá fazendo isso. adoro! Aí começa o fight no consultório. Fica um ADR. É só presta assim, a gente faz ameniza Isso. depois da briga, todo mundo sai Exatamente, feliz. Tá Mai, tudo certo. exatamente. Ai, e nossas considerações finais, que o produtor ali já foi 3 vezes ali Meu sinalizar. Deus do céu, a gente fala demais, A gente Mai. tá chegando em uma E tem hora muito que mais já coisa pra anunciou. falar, viu? Poderia passar o Só dia digo inteiro. isso, Poderia tem muito passar mais o coisa dia o aqui. dia inteiro. É bom demais E falar sobre sobre o isso. que a gente gosta, né, É bom Mai? demais, Ave é bom demais. Maria. O assunto rende. Chega a brilhar os olhos. É verdade. É. Rai, quais são suas considerações finais? Minhas considerações finais são o seguinte: vamos tratar a obesidade de forma segura, de forma ética, de forma responsável e de forma crônica, tá? Então, a gente hoje tem um arsenal terapêutico maravilhoso para quem tem indicação, né? E para quem não tem contraindicação. Então, se você tem sobrepeso, obesidade e está sentindo que precisa se cuidar, procure um acompanhamento, porque a gente pode fazer algo muito bom pela tua saúde. Perfeito. Isso. Não se automedir, como a gente já conversou Isso. aqui milhões de vezes, né? Esteja disposta a mudar seus hábitos, a mudar de Isso. vida, porque tratar a obesidade não é só fazer um remédio. Então, não acho que a Exatamente. gente vai fazer só um remédio e você vai virar a chave da sua vida. Você precisa querer virar a chave da sua vida e estar disposto a fazer o que é necessário para que essa chave vire, né? E o remédio Exatamente. pode te ajudar muito É uma nisso. ferramenta. É uma ferramenta. Como a gente falou, exatamente. Foi um prazer ter você aqui nos assistindo. Rai. Mai, foi um Ai, prazer. meu amor, Amei estar muito aqui obrigada, com você, foi meu muito amor. bom, Foi muito bom bom. demais. É, Obrigada pelo vamos convite. ter Amei outros, demais. Vamos montar outros temas. Sim. E você não perca o próximo episódio. É sempre um prazer ter você nos assistindo. Até mais. Exatamente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Foi um prazer.